O nome diz amém. Quem não achou, diga, pastor, espera. Glória a Deus. Todo mundo está alinhado em nome de Jesus. Que diz assim a poderosa e infalível palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus, grande é o teu poder, grande é a tua misericórdia. E se estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado, e nessa noite gloriosa, que sentimos a tua presença, sentimos o toque do teu Espírito, ó Deus. Fala agora os nossos corações, que diminua a pessoa do pastor Edivaldo, para que o nome do Senhor seja louvado, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: pode tomar teu assento, louvando e glorificando o santo nome do nosso Deus. Amados, esse salmo de número 139 é um salmo composto pelo salmista Davi, esse mesmo que você está pensando, o rei Davi. É um salmo de oração. E amados, o tamanho da profundidade de esse salmo nos leva a conhecer há 3 atributos do nosso Deus Altíssimo, que é a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Está constituída nesse salmo de número 139. Eu não vou conseguir expressar o salmo todo por versículo a versículo, mas eu vou tentar esboçar ele da melhor forma possível, para que você possa sair dessa noite da casa de Deus conhecendo grandemente o Deus ao qual você serve nessa noite gloriosa e poderosa. Amém, igreja? Então vamos lá, o tempo é corrido. Amados, quem estava aqui no culto de sexta-feira, que foi o culto da vitória, foi um culto maravilhoso, e a presença de Deus sempre opera dentro da tua casa, quando os ungidos do Senhor e os escolhidos estão cultuando a Deus coletivamente. A presença dele é real dentro da casa. E no culto de sexta-feira não foi diferente do dia de hoje. No culto de sexta-feira a presença de Deus repousou sobre a casa. Então, amados, o pastor Nilson, ele trouxe uma palavra de 2 Crônicas, capítulo 13, falando sobre o rei Davi. E Deus colocou essa palavra no Salmo 139 no meu coração, para poder trazer para a reflexão de todos os ungidos e escolhidos que se encontram dentro da casa do nosso Deus. E quando eu estava estudando, eu tive uma revelação estudando muito grande, com a passagem que o pastor Deus trouxe na sexta-feira, com a passagem que eu fiz menção apenas de um versículo nessa noite de domingo, que é culto da família e culto de Santa Ceia. Amados, eu vou dar uma pequena introdução para que você possa compreender em cima da ministração do pastor Nilson de sexta-feira. Amém ou não amém? Então vamos lá no nome do Senhor Jesus. Amados, o rei Davi, em 2 Crônicas, capítulo 13, ele vai decidir trazer a arca da aliança, que a arca da
aliança simboliza a presença de Deus no meio do teu povo, porque Deus sempre teve um desejo de habitar no meio do teu povo. Deus sempre teve um desejo de se revelar para o teu povo. Então Deus, ele manda Moisés, juntamente com os levitas, fazer a tenda do encontro, os utensílios, e fazer a arca da aliança, que simboliza a tua presença gloriosa e poderosa. Só que antes do rei Davi reinar toda Israel, quem reinava era o rei Saul, que reinava toda Israel. Mas o rei Saul, ele foi um rei que não agradou o Deus ao qual nós servimos, e o próprio Deus tinha rejeitado Saul, porque Deus já tinha escolhido outro para poder suceder o lugar do rei Saul, e esse era o rei Davi. Então Davi decide levar agora a arca da aliança para a cidade de Jerusalém. Então Davi, ele vai fazer o que? Em 2 Crônicas capítulo 13, ele vai reunir todos os oficiais de 50 e de 100 grupos, vai chamar os sacerdotes e vai fazer uma reunião dizendo: no reino passado nós nem se importamos muito com o Senhor, mas agora vem e nos convém de levar a presença de Deus de volta para Jerusalém. E os sacerdotes, os oficiais do rei Davi, vai dizer para o rei: tudo bem, ó rei, fazei conforme o desejo do seu coração. Então chama todos os levitas, porque a partir de hoje nós vamos levar a arca da aliança para dentro de Jerusalém. Amados, é muito forte, porque quando Davi decide, aparentemente parece que Deus está assinando embaixo, falando: Davi, o teu projeto eu aprovo. Só que o texto bíblico vai dizer que Davi consulta os oficiais, Davi consulta os sacerdotes, Davi consulta até os levitas que lá estão. Mas uma coisa o texto bíblico vai dizer: que Davi não consulta a Deus o Altíssimo. Aí está um ponto negativo do nosso rei Davi. Só que o rei Davi vai preparar tudo, vai preparar os levitas. Só que uma coisa errada, pastor Nilson, que o rei Davi vai fazer, ele vai copiar o que os filisteus fizeram com a arca da aliança. Porque em 1 Samuel, no capítulo de número 4, o exército, a frontaria de Israel, vai sair a guerra agora contra os filisteus. Só que a infantaria de Israel, o exército de todo Israel, vai à guerra contra os filisteus, mas não leva a arca da aliança. Deixa a arca da aliança lá em Siló, com o sacerdote Eli. Então a Bíblia vai nos dizer que quando ele sai uma peleja contra o exército filisteu, só na primeira batalha, o exército filisteu mata mais de 3.000 homens da infantaria do exército de Israel. Aí um pioneiro deles vai ter um pensamento e vai dizer: vamos buscar a arca da aliança, a presença de Deus, para que possa ir juntamente com nós nessa peleja. E o que me chama a atenção, amados, é que o exército de Israel, quando vai afrontar, quando vai pelejar contra o exército dos filisteus, eles não consultam o Senhor também, e muito menos levam a arca da aliança para a peleja. Ou seja, eles vão conforme as suas vontades para a peleja. Só que quando o inimigo começa a prevalecer contra eles, eles lembram exatamente de quem? Da presença do Altíssimo, da presença do grandão da Galileia. E naquele exato momento, eles vão ter a ideia de buscar a arca da aliança, para poder ir no meio da peleja do povo de Israel. Sabe qual é o erro de muitas pessoas, não daqui de dentro, mas lá de fora? É de fazer conforme a sua vontade, em determinados assuntos que vocês querem fazer, em determinado projeto que vocês querem fazer. Primeiro vocês botam a sua vontade, primeiro vocês botam os seus quereres, e quando você vai no seu projeto e o projeto dá errado, você vai recorrer. Isso é coisa do ser humano. Primeiro nós queremos tentar, e se não
Senhor, vai adiante da minha luta, vai adiante do meu projeto, vai adiante da minha dificuldade. Não, amados. O que nós cristãos temos que fazer é primeiro convidar a presença de Deus para que possa ir adiante de nós, porque quando Deus vai adiante de nós, não tem ninguém que fica diante de você, não tem diabo que possa ficar diante de você, não tem tanta rua que possa ficar diante de você, não tem Zacrita que possa ficar diante de você. Quando você coloca Deus adiante da tua peleja, quando você coloca Deus diante da sua dificuldade, é Deus que vai adiante de você. Quem acredita já levanta a mão e glorifica Ele nessa noite. Aí o que eles vão fazer? Traz a arca da aliança. Aí vai trazer a arca da aliança. Só que quem vai trazer a arca da aliança, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 4, que é Ofni e Finéias, dois adúlteros, levando a presença de Deus, ou seja, levando a arca que tem a presença de Deus. Só que quando a arca chega no meio da guerra, a arca chega, mas a presença, porque a presença de Deus não habita em quem está em adultério, a presença de Deus não habita em quem está em pecado. A presença de Deus habita em quem está em santidade com Ele, quem busca Ele, quem se dedica para Ele, quem separa por Ele, a Ele dá vitória. Como é disso? A arca estava, mas a presença não estava. Oh, glória! O que os cristãos fizeram? Derrotaram os israelitas, mataram 30 homens de guerra. Sabe o que fizeram com a arca? Com a arca, pegaram a arca e levaram para o dentro do seu templo da Gom. Só que quem está em adultério, quem está em pecado, a presença não habita. Só que o povo filisteu é um povo pagão que adora deuses estranhos. Aí você acha que a presença de Deus vai habitar dentro daquele lugar? Não. A arca estava lá, mas a presença ainda não está. Ei, olha para cá. Diga para o teu irmão, está na hora de nós santificar diante do Senhor. Porque a arca estava lá nos filisteus. A Bíblia vai dizer que todas as pragas vieram sobre ele. Eram ratos, eram tumores. Eles estavam todos eles enfermos. O que eles decidiram? Vamos devolver a arca. Só que quando eles vão devolver a arca, ele pode usar a arca onde? No carroção. E bota a arca dentro do carroção em direção a Siló. O jumento vai levando o carroção com a arca. E o israelita encontra a arca da aliança. Só que o salmista Davi, quando ele decide levar a arca da aliança para dentro de Jerusalém, ele vai copiar os filisteus. Vai fazer o que? Vai pegar a arca da aliança e vai botar dentro do carrossel para poder levar em Jerusalém. Eu vou correr para não poder pegar o Salmo 139, senão eu não prego. Amados, agora imagine só a alegria da presença de Deus sendo carregada para chegar dentro de Jerusalém. Eu fiquei pensando e eu tiro uma conjecturação. Imagine nós aqui, todo da igreja, fazendo um culto de ação de graça, um culto de gratidão. Sacerdote, levita, o povo, Davi cantando, Davi dançando, Davi balando pela presença de Deus. Tudo maravilhoso, pastor Wilson. Todo mundo celebrando, todo mundo comemorando. Imagine nós aqui fazendo um culto de confraternização dentro da igreja, todo mundo dançando, todo mundo comemorando, todo mundo ouvindo louvor, comendo aquele belo bolo, comendo aquele alimento bem gostoso. Só que de repente tem alguém ali em cima do altar, brincando em cima do altar, e de repente todo mundo se alegrando. Deus vem e mata. Qual é o impacto que vai rolar dentro da igreja? Não. Por que, pastor Edivaldo? Porque Aió e Uzá estavam levando a arca diante do carrossel. Só que chega num certo lugar, que é lugar de caminho pedregoso, aonde um carro passa e a roda trava. E quando a roda trava, a arca da aliança ameaça cair. Quando a arca da aliança ameaça cair, Uzá vai meter a mão na arca da aliança.
E a Bíblia vai dizer que Davi vai ficar com medo da presença de Deus. E quando Davi fica com medo da presença de Deus, porque Deus mandou usar, amados, a Bíblia vai dizer que Davi fica com medo do Deus e chateado. E eu lendo e estudando, eu entendi isso, pastor Nilson, que a Bíblia cronológica, ela vai me dar os fatos mais corretos em relação à Bíblia. E eu lendo essa passagem, glória a Deus, eu vi que Davi, ele vai fazer essa oração exatamente quando Deus mata Uzá. Quando Deus mata Uzá, Davi fica com medo. Davi, pastora Juliana, na minha conjectura, vai para um lugar particular, um lugar de intimidade. E quando Davi vai para um lugar de intimidade, ele está com o joelho no chão. E quando ele está com o joelho no chão, ele abre a boca para poder falar com Deus. E a oração que Davi faz no oculto, no secreto, é exatamente essa do Salmo 139. Davi vai ajoelhar e vai dizer para o Senhor: ó Senhor Deus, tu que me sonda e me conhece, sabe tudo o que eu faço, e de longe conhece os meus pensamentos, todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando, quando estou descansando. Tu sabe de tudo que eu faço, antes mesmo que a palavra chegue em minha boca. Tu já conhece os meus pensamentos. Ei, olha a oração de Davi. Me sonda. A palavra sondar é uma palavra hebraica, ao qual no original seu significado é cavar, à procura de metal precioso. Quando Davi está dizendo: Senhor, me sonda, porque só tu me conhece. O salmista está dizendo: vê dentro de mim, se tem algo que pode estar te contaminando, Senhor, me esquadrinha. Por que, pastor Divaldo? Porque Deus matou Uzá. Davi teve medo e ele mesmo pediu: Deus, olha para dentro de mim. Amados, eu quero pegar. Vocês se fundem, senão eu vou pular aqui na igreja aqui e vou sair correndo. Glória a Deus. Amados, olha o tamanho da profundidade das palavras desse salmista. Porque quando ele fala: tu me conhece e sabe os meus pensamentos, e no versículo 2 diz: sabe tudo o que eu faço, e de longe me conhece, e todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando. Olha só, tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabe de tudo o que eu faço. Sabe o que o salmista está dizendo, Davi? Se eu estiver no trabalho, tu conhece o meu pensamento. Se eu estiver dentro da minha casa, tu conhece o meu pensamento. Se eu estiver no lugar mais íntimo da minha casa, tu conhece o meu pensamento. Se eu estiver no curso, tu conhece o meu pensamento. Ei, amados, meu filho Gabriel, a Bíblia vai dizer, segundo Tiago falando, Tiago 1,19, que seja tarde, pronto para ouvir e tardio no falar, porque sabe aquele que ouve mais e fala. Existem pessoas que não falam, mas pensa. E o salmista vai dizer que o pensamento soa como palavras para o Senhor. Minha irmã Ana Carolina, meu irmão Gires, se você conseguisse contemplar o pensamento das pessoas que estão ao teu derredor pensando, o que estão pensando de você, o que Deus está vendo, será que você suportaria o que as pessoas pensam de você? Porque como o salmista está dizendo sobre isso, é que não tem lugar que possa fugir da presença de Deus. Por que, pastor Divaldo?
onipresente e onipotente, amados. Não tem como. Não tem como se esconder de um Deus tão poderoso, pastor Deus. Então imagine só o que Deus está pensando, o que Deus está vendo no seu pensamento. Pensamento das pessoas que pensam de você. É por isso que a epístola de João, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, vai dizer: aquele que não confessa que tem pecado, faz de Deus mentiroso, e a verdade não habita em você. Por quê? Porque todos nós somos. Você não pode pecar em atitude, mas no pensamento está pensando: se eu pegar um ato, se cair na minha mão, eu estraçalho. Se tocar no meu pequenininho, não vai ter santinho não, vai ter coisa ruim, mas está arrependido em nome de Jesus, porque aqui dentro só habita aquele que vai morar no céu. É por isso que diante da presença de Deus nós temos que chegar acima. Cabeça baixa, possivelmente andando de joelho diante da presença dele, porque é aquilo que ninguém é justo diante do nosso Deus. Eu pergunto: quem não pensou uma coisa ao contrário aqui? Todos nós pensamos coisas ao contrário, só que nós lutamos com os nossos pensamentos, porque a verdade de Deus prevalece sobre mim e sobre você também, mas todos nós pensamos uma coisa ao contrário. Oh Jesus, aí você acha que Deus não sondou o teu pensamento? Você acha que Deus não viu aquilo que você estava pensando no irmão? Você acha que Deus não viu aquilo que você estava pensando no governo? Você pode estar sentado olhando para o pastor e vai pensando: pastor, pastor, se eu te pegar, pastor, mas em nome de Jesus, hoje você está no pé, você saída, sabe por quê? Porque Deus sondou o teu pensamento e a intenção do teu coração nessa noite. É melhor mudar essa face e começar a adorar o santo nome dele, porque aqui dentro só tem adorador de excelência. O salmista fala: e penetra os meus pensamentos. Diante dos homens, o nosso pensamento é como uma comédia dele, que ele vê, mas não sabe como é o trabalhar lá dentro. Só que diante de Deus não. Diante de Deus os nossos pensamentos é como uma comédia de vida. Está todo ele transparente diante de Deus. Ele canta, orelha é falso. Oh Jesus, eu sinto a tua presença dentro dessa casa grandiosa e poderosa. A presença dele aqui é real. Aí eu te pergunto: será que Deus não sabe quem está adorando verdadeiramente e quem não está adorando? É quanto de Santa Ceia, irmãos. E os últimos dias vem, esse dia já chegou. Que Deus procura os verdadeiros adoradores se encontram aqui e adoram o Pai em espírito e em verdade. Está aqui dentro. Cadê o primeiro? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Ei! Não adianta querer fazer carinha de anjo para o pastor. Não adianta. Porque pode enganar o pastor, pode enganar o pastor Nilson, pode enganar a pastora, pode enganar a sua liderança, você pode enganar o teu irmão, mas Deus está mal. Isso é para impactar mesmo. Imagine você andando na rua, dentro de casa, onde você for, mas um olho fixo olhando para você. Você andando no olho. Você andando no olho. Você andando no olho. É assim Deus nos olhando. O olhar dele para nós não se desvia. E fica. Aí existem pessoas que estão fazendo tudo aquilo ao
sabia que tem lugar que Deus não quer habitar a presença dele? Tem lugar que Deus não quer habitar a sua presença. Por que, pastor Divaldo? Porque a própria Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 18, versículo 18, aonde há dois, aonde há três, reunido no meu nome, eu se faz um. E aonde não está reunido o nome dele? É aonde está falando coisas que não. E aonde o ambiente não é favorável. Aí eu pergunto, será que a presença de Deus está nesse meio? Não está. A presença de Deus não está no meio, não quer dizer que Ele não está contemplando todas as coisas. A presença dele não está, porque ele não compartilha daquilo que é errado, senão ele vai de contra aquela própria palavra dele. Mas ele está contemplando toda. Existem pessoas que a vida está travada, a vida está declinando para baixo. Tem que falar, porque está falando algo que não está agradando a Deus. Porque em certos ambientes que não está agradando a Deus, ainda pensa que Deus está no meio, ainda pensa que a presença de Deus, mas a presença de Deus não está. As coisas estão dando tudo errado, e Deus está olhando, e Deus já usou homens e mulheres, e a própria palavra dele vai falar, olha, se direita, se acerta, porque a minha presença não está aí, e eu não estou gostando do que estou vendo. O salmista diz, tu me cercas, no versículo 5, tu me cercas por trás e por diante. Amados, não tem como fugir de Deus. Existem pessoas que tentam fugir de Deus, mas é como um peixe agarrado no anzol com uma linha sendo afrouxada. Ele corre, ele corre, ele corre, ele corre, ele nada, ele nada, ele nada, ele nada. E Deus só dando linha, e pensando que está fugindo de Deus. Mas na hora que Deus segurar a linha, ele vai agarrar tão bem agarrado, que vai vir quebrado, mas vai vir perto de Deus. Vai vir machucado, mas vai vir para perto de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Você sabe qual foi o momento que Davi estava mais forte? Pastor Deus, não foi quando ele matou o leão. O momento que Davi estava mais forte não foi o momento que ele matou o osso. Não foi o momento que ele matou o gigante Golias. O momento que Davi estava mais forte, pastor Nilson, é quando Davi vai orar e diz, Senhor, me sonda. Porque um dos atributos do pecado é fazer o homem não conhecer a si mesmo os seus erros. É fazer o homem olhar para dentro de si próprio e reconhecer, né? Eu peguei, eu tenho medo de mim mesmo. Porque se você ler na Bíblia, qual foi o profeta que falou, Deus me sonda? Nenhum. Porque o Deus, ele te sondar, você tem que ter suporte para aguentar, porque o que ele vai tirar de dentro de você, você vai ficar até espantado. Eu não sabia que isso estava dentro de mim. Porque você mesmo não conhece você. Mas o Deus que te formou antes mesmo de ser formado no ventre de tua mãe, ele conhece cada detalhe. A cada detalhe, pastor Nilson. Porque ele disse para o profeta Jeremias, antes de ser formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te dei uma geração como um profeta
então quando meu avô e minha avó se conheceram, não, Deus não está falando isso, Deus está falando antes. Meus bisavós se conheceram, não, Deus está falando antes. Deus está falando antes de formar a terra, eu já te escolhi. Por que, pastor Edivaldo? Porque você é um projeto de Deus. Você estava dentro de Deus antes que Deus te formou no ventre da tua mãe. Então olha para o teu irmão que está ao teu lado, você é escolhido. Diga para ele, diga para ela, você é escolhido por Deus. E Deus não abre mão de você. Quem acredita, dá glória a Deus aí. Versículo 23, eu vou pular para o versículo 23 para poder encerrar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho há algo que te ofende ou algo mal. Dirige-me pelo caminho eterno. O novo convertido, ele passa por tratamento com Deus. Eu passei, ainda passo. E todos nós passamos. Você já reparou? Quando você vem para a casa de Deus e o culto é uma bênção, você adorou, você glorificou, você sentiu a presença de Deus. Mas quando chega em casa, tem um sentimento de ódio. Quando chega em casa, tem um sentimento de estresse. E por muitas das vezes você alto mesmo se pergunta para Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu estava na tua casa, eu estava te adorando. E por que isso veio? É porque existe sentimento dentro de você no qual você mesmo não conhece. E quando Deus ele quer tratar, quando Deus ele quer transformar, ele precisa tirar as impurezas que há dentro de você. E como que Deus começa a tirar? Quando você começa a ter reação. Mas o segredo é permanecer. O segredo não é parar. O segredo não é voltar para trás. O segredo é permanecer, porque Deus está tirando isso que está dentro de você para Ele te fazer um vaso novo, para que Ele possa derramar vinho novo dentro de você. Ou seja, é um processo que você está vivendo, que é Deus que está operando dentro de você. Mas também depois que Ele limpar você e Ele derramar o Espírito Santo dentro de você, derramar o fruto do teu Espírito, você começa a ter qualidade de Deus, qualidade do Espírito Santo, qualidade do Senhor Jesus Cristo. Você começa a ter temperança, começa a ter domínio próprio, começa a falar mais mansos, começa a falar mais brando. Quando você dava bom dia, você já não dá mais bom dia, você dá a paz. O Senhor seja convosco. Você começa a ter uma transformação, você começa a andar na rua, pessoas olham para você, que brilho é esse que você está tendo? Um brilho diferente de você. Eu não. Vai olhar para o espelho, vai ver a face do nosso Senhor em tua face. Quem acredita, glorifica Ele, exalta Ele, porque é o tratamento de Deus sobre a sua vida. O processo de lapidação nós não entendemos, amado. É difícil entender, mas o Senhor disse, João 13:7, não sabe tu o que eu estou fazendo agora, mas tu vai compreender lá na frente. Ai, quem já viu um processo de lapidação do diamante? Só procurar no YouTube, no Google. Já viu como é achado uma pedra de diamante, ela bruta, feia? É feia a pedra de diamante. Só que ela passa por um processo de lapidação. Se uma pedra passa por um processo de lapidação para ser uma joia rara, e nós somos pedra e joia rara do Senhor, só que existe muito que precisa ser lapidado. E esse processo que você está vivendo é um processo de lapidação, porque Deus quer fazer você uma pedra joia, uma pedra
moeda rara no tesouro dele. Cheio de pedras preciosas aqui. Eu sou a primeira, cadê a segunda, em nome de Jesus? Amado, fique sobre vossos pés, assim será, não vai dar nada. Glória. Amados, depois que Davi faz essa oração tão profunda, e ele fica sabendo que a arca da aliança estava na casa de Obed-edom, e a arca prosperou na vida de Obed-edom. Davi decide pegar a arca novamente. Olha para cá e não perde foco. Ele decide pegar a arca novamente. Só que Davi aprendeu que não é de qualquer forma que leva a presença de Deus. Não é de qualquer forma. A arca é levada sobre os ombros do levita. Sabe o que Davi vai fazer agora? Vamos pegar a arca. Só que a arca agora vai diferente. Vai sobre o ombro dos levitas, como Deus determinou. Em cada 7 passos Davi fazia sacrifício em honra ao Senhor. Só que Davi entendeu que estava dando o propósito. E Davi faz o quê? Davi entendeu. Ele tira a veste real de rei e fica com a veste de mim de sacerdócio. Por que, pastor Divaldo? Davi entende que é da diante da presença do Todo-Poderoso nós somos todos servos. Todos nós somos servos. E Davi entende a humildade que ele chega diante da presença do Senhor. Ele chega como servo. E como servo, a arca vai andando, as mulheres vão cantando, os levitas vão entoando louvor. E Davi entende o processo, que ele tem que ir adorando. Ele vai adorando, ele vai glorificando, ele vai exaltando o seu nome do Senhor. E Deus vai se agradando do que Davi está fazendo. Então adore a Ele, glorifica Ele, exalte Ele nessa noite gloriosa, porque a presença do majestoso está dentro da casa, porque aqui tem verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E Ele se encontra aqui. Cadê o adorador? Cadê o adorador? Cadê o adorador nessa noite? Em nome de Jesus. Enquanto você não entender que nós somos barro e pó e precisamos da presença do nosso Deus, enquanto você não entender que como nós chegamos diante da presença de Deus, nós temos que chegar como humildes, humilhado diante da presença dele, para que ele possa nos exaltar no momento certo. Não adianta que ele chegar prepotente, porque a Bíblia fala que Deus abate dos soberbos, mas exalta os humilhados. Quem chega de cabeça baixa, ele chega de cabeça baixa, mas no final do dia ele sai com a cabeça levantada, porque ele recebeu a resposta de Deus nessa noite. Feche os teus olhos que eu vou orar pela sua vida. Altíssimo Deus, nessa noite gloriosa e poderosa, adoramos e glorificamos o teu santo nome. Te exaltamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem operado. E que as mãos poderosas do Senhor seja diante dos teus eleitos inescolhidos que se encontram dentro da tua casa. Que o Senhor possa sustentar eles em todo o tempo. Que o Senhor possa direcionar os seus passos, possa direcionar os seus caminhos, meu Pai, por onde eles possam dar, ó Deus. O Senhor está com eles todo o tempo, guardando, livrando de todo perigo, de todo mal. Nessa noite gloriosa, meu Pai, a tua presença é tão real, a tua presença é tão verdadeira.